Está a gravar? Está a gravar? Bom, caríssimos e caríssimas, mais uma vez nos encontramos nesta aula virtual e devo anunciar que é com muita pena minha que chegamos ao fim deste curso. Espero que tenham gostado da nossa viagem pela abjeção. Eu certamente gostei muito destas aulas em que, como Virgílio, vos guiei pelos recônditos cantos do inferno da literatura. Cantos aqui, na tripla acessão do termo, canto enquanto lugar escondido da casa literária, poeirente e povoado de insetos e outros seres disformes, canto enquanto capítulo, à guisa da obra de Dante, da história da literatura, e canto enquanto cântico, cantar, melodia de sereia com que os autores nos seduzem. Para os que chegaram agora, sou o professor Elmano Gongórico. Fiz 3 doutoramentos, 2 na área da literatura e um na área da filosofia, na Universidade de Salamandra. E sou professor da cadeira de abjeção comparada, cadeira que vocês estão a ter o usufruto, e de lógica não modal pós-marxista na Faculdade de Estudos Meta-Hermenêuticos, na Universidade Nada de Lisboa, a famosa Nada FEMH. Passemos, portanto, para a aula de hoje, que parece corroborar o que andei a dizer sobre a abjeção. O- para explorar o capítulo 3, a abjeção na era digital, pensei longamente sobre que poemas escolher e decidi escolher apenas um texto, bastante singular, diga-se. Em primeiro lugar, porque não é um poema ou um livro solto, é uma letra de canção. O texto que vos proponho é a letra da música do compositor Visigode. E, se me permitem correr num tom de gracejo, tem tanto sumo para extrair que poderíamos ficar meses e meses a estudá-la. A música chama-se Limonada. Sem mais demoras, portanto, vamos passar à aula. Vicente Galveias, de nome artístico Visigode, é um compositor oeirense que a nossa amiga Júlia Cristeva adoraria certamente conhecer e que se tem destacado na música do género rap com um especial ênfase no trap. O género trap é caracterizado pelos seus temas agressivos, por um enfoque especial na violência e por um ênfase no eu poético, ênfase esse com um propósito laudatório. Artistas de trap flexam, como eles gostam de dizer, ou seja, autoelogiam-se, dizendo, por exemplo, serem os mais ricos, os mais populares, os mais violentos. Contam factos e histórias, muitas vezes que lhes acontecem, ou que pelo menos fingem que lhes acontecem, para se evidenciarem. Por isso já se vê que na poesia trap a distinção entre autor empírico e sujeito poético é esbatida. Nada disso é particularmente novo. Lembremos-nos que Camões já fazia poemas autobiográficos com referências a mulheres reais que ele tinha amado e por quem tinha penado. Mas aqui o egotismo e esta confusão essencial vão a extremos nunca antes vistos. A matéria do trap não tem nada de abjeto a priori, mas é nisso que Visigode se irá destacar, por mostrar as interseções entre trap e abjeção, abrindo assim as portas para uma continuação direta da linhagem literária de Baudelaire, Bataille, Céline. O lançamento de Limonade, de resto, foi cercado por uma grande controvérsia. As regras do trap ditavam que o sujeito lírico e o sujeito empírico se intersetavam. Estaria, portanto, Visigode a mostrar-se um monstro? Ou estaria apenas a retratar um monstro? Poderíamos associar, de facto, autor empírico a sujeito poético? No poema, somos apresentados a um narrador que nos conta a história de como assaltou a loja de um senhor do Paquistão e o violentou, a ele e à filha. Os detalhes escabrosos são contados, o que, na música rap, acontece muitas vezes. Ao contrário de uma música como Denso e The Devil, do compositor Immortal Technique, também de rap, o tom não é triste e não parece ser propositadamente repulsivo. Não tem sequer um remate moralista, como no final de Dance with the Devil. Quererá o artista que tenhamos indulgência para com o sujeito poético? Vejamos como a lupa os versos.
Primeiro verso é: Eu odeio brasileiros, vou gozar na tua cara. Este é um dos versos iniciais mais perfeitos da poesia contemporânea e irá abrir-nos as portas para a compreensão da lírica visigodiana. Comecemos pela primeira palavra, eu. Quando andava a estudar na Universidade de Salamandra, o meu professor de psicopoética, o inultrapassável Carlos Lopes, disse-me algo que marcou a minha compreensão da poesia. A primeira palavra do verso é aquela que devemos ter mais em atenção. Ele não afirmava isso de ânimo leve. Era fruto de anos e anos de estudo. Visigode, portanto, começa não só o verso, mas o poema com eu. No início está o eu, e é o eu que devemos ter em conta para analisar o poema. O extremo egotismo rege o poema inteiro. Praticamente em todos os versos, o sujeito da frase é a primeira pessoa do singular. Mas que eu é este? Quais são as características deste eu? Para compreendermos os seus contornos, pensemos no fundador da abjeção contemporânea, Charles Baudelaire. Será importante relembrar que o que aprendemos na aula sobre Spleen de Paris se vai repetir ao longo de todas estas aulas. E se repetiu. Esta obra, Spleen de Paris, certamente influenciou toda a carreira de Visigode. Naqueles textos, como bem se lembram, Baudelaire mantém-se um sujeito passivo, uma testemunha do horror da sociedade industrializada ocidental. No entanto, um dos últimos textos, com o título ilustrativo Espanquemos os Pobres, em que Visigode se inspirou, com certeza, para escrever Limonada, Baudelaire, em obediência a um anjo bom, que ele compara ao demónio socrático, começa a espancar um mendigo que lhe pede esmola. Passado um tempo, um mendigo revolta-se e espanca o narrador de volta, que, exultante, abraça o mendigo e com ele partilha a sua riqueza. No mundo abjeto, portanto, diz-nos Charles Baudelaire, a abjeção máxima é a única forma de irmandade entre os seres. Tal como o sujeito poético visigodiano, o narrador de Spleen de Paris torna-se assim nem sujeito, nem objeto. Na definição de Kristeva, torna-se abjeto. Para a constituição do eu na literatura é essencial a ideia de um tu, o leitor, que é na era moderna confidente, o amigo. No seu ensaio Regras para o Parque Humano, até, Peter Sloterdijk refere a importância do livro para o humanismo. Um livro é como uma carta de amizade ao leitor. No tempo do trapo, porém, o ouvinte já não é amigo, é um inimigo. Vários poemas de Trapp referem-se a um tu, não enquanto ao estimado leitor, ao caro leitor, ou ao tu oponente, mas ao tu oponente, ao op, como se diz agora. Tal se pode testemunhar no verso analisado: Vou gozar na tua cara. É uma afronta, uma provocação e uma ameaça direta a um tu que é na verdade o ouvinte, nós. Podemos também referenciar o verso: Estou-me a cagar para os teus amigos, eu não gosto de vocês. Já não há possibilidade de reconciliação. O paquistanês, envolvido na trama do poema, não se levanta de novo. Por isso podemos dizer que Visigode eleva ao expoente o pessimismo abjeto de Baudelaire, eliminando qualquer possibilidade de redenção. Este rompimento da comunicação por amizade que a literatura do século XX efetua é algo visível em todo o poema. Eu só falo por mensagem se estiver encriptada. Podemos interpretar este verso como só quando está encriptada é que o sujeito poético fala por mensagem. Vários académicos dedicados ao estudo dos visigodianos sugeriram até esta interpretação. Mas, na verdade, igualmente credível é ver neste verso uma dupla restrição. Visigode, o sujeito poético, perdão, só fala por mensagem, só fala se estiver encriptada. Várias são as referências a tecnologias ao longo deste poema. No entanto, em todas elas está implícita a ideia de que, com o avançar da sociedade pós-industrial, onde as trocas de informação correm livremente, a incomunicabilidade é moeda de troca. As mensagens encriptadas
a música que Visigode não ouve se não for num MP3, ou seja, na solidão dos seus ouvidos, deslocado do mundo exterior. O filme legendado em tailandês, que o sujeito poético não se lembra. Os versos que se referem ao filme tailandês são cruciais para a compreensão do poema, até. O verso é o seguinte: vi um filme inteiro legendado em tailandês, não me lembro do filme, mas envolvia nudez. É comum encontrarem-se filmes em sites piratas legendados, por exemplo em russo, em hindi, ou neste caso tailandês. Por isso, o primeiro verso parece encerrar uma mensagem tecno-otimista. Com o advento da internet, a acessibilidade dos produtos culturais é absoluta. A utopia moderna reside na possibilidade de levantar todas as barreiras à comunicação e às trocas de informação. Foi essa a promessa que regeu até a criação da sociedade globalizada. No entanto, o verso em seguida corta com esta ideia, quase como se os dois estivessem em oposição. Vi um filme inteiro, mas não me lembro do filme. Não me lembro. Como se, com a acessibilidade completa, nada fosse importante. Tudo perdesse o seu peso. Não nos esqueçamos do verso. Vou, mas é bazar daqui. Não importa. Que nada importa. É este o significado da imagem da limonada. Para bebermos limonada, temos de pôr açúcar para dissolver o forte sabor a limão. Porém, por causa disso, o limão perde o sabor. Assim é com a comunicação moderna. Açucaramos as interações sociais com cada vez mais mediações e, no meio disto, a comunicação é destruída, o que, como sabemos, vai fomentar todos os ódios racistas, machistas, xenófobos que o sujeito poético faz apanágio. O sujeito poético é um produto dessa sociedade de informação que anula a comunicação. Não é por acaso que o ato de violência é essencialmente um ato de silenciamento. Visigodo começa a saltar o paquistanês porque a comunicação estava difícil. A comunicação. E depois dá-lhe um chute na boca, por onde toda a gente fala. E, em consequência da violação da filha, esta grita até ficar rouca. Até, portanto, deixar de poder falar. Longe estamos do espancamento do mendigo de Baudelaire, usado para que este possa exprimir a sua voz selvagem interior. Brasileiros, paquistaneses, tailandeses, todos esses são reduzidos a figuras distantes, a sombras no poema. Tudo o que resta é o escandaloso, o chamativo, o pornográfico. Não me lembro do filme, mas envolvia nudez, envolvência. Esta nudez não é entendida como uma nudez erótica clássica que envolve, que revela o que há de mais profundo no ser. A sexualidade na poesia visigodiana nada tem a ver com esta ideia clássica. É sempre tratada como um jogo de poder à la Foucault. Pensemos nos dois primeiros versos. Vou gozar na tua cara. Se o meu esperma tivesse valor, eu juro, era bué cara. Esta forma de encarar o sexo é um exemplo de como as relações são monetizadas. A polissemia de cara, Visigodo revela, mostra isso. Cara, ou seja, face, que identifica a pessoa que comunica, equivale a um preço, a um valor. Ou seja, vou gozar na tua cara, se o meu esperma tivesse valor, eu juro, é bué cara. Ao mostrar a dupla face da palavra cara, Visigodo está a dizer: a face, hoje em dia, só tem um valor, tem um preço, não tem apreço. Se é que me entendem. O sexo é um ato de dominação, como se vê com o incidente do paquistanês, quando Visigodo viola a filha. Falemos então agora, depois desta preparação, dos polémicos versos. Já andámos a falar, mas agora vamos concentrar-nos neles. Visigodo, antes de assaltar o paquistanês, anuncia a sua intenção com este verso: vou assaltar a loja dele. Ou seja, Visigodo conjuga os seus versos no futuro. No entanto, no verso seguinte, Visigodo já conta o acontecimento como se estivesse no passado. Agarrei-lhe pelo cabelo. O que aconteceu?
que é que Visigodo depois de mudar de repente a conjugação para o futuro vou saltar, como se estivesse a passar do relato retrospectivo para o relato em primeira mão, o relato na presença, nos volta a remeter para o relato retrospectivo. O que é que o presente está ausente, não só nestes versos, mas em quase todos os versos de Limonada? Vou, vou usar na tua cara. Se o meu esperma tivesse valor, eu juro, era bué cara. Tudo isto são versos que demonstram a abjeção do sujeito poético. No entanto, todos eles encerram uma possibilidade e não uma atualidade. Mesmo quando ele se refere ao presente, como quando vejo uma mulher eu dou logo uma chapada, isto é uma possibilidade, é uma condicional, não é uma atualidade. O que é que dá a sensação que estas ações, estas fanfarronices do sujeito poético, não são mais do que isso? Basófias que não têm realidade material. Aqui um verso dá-nos a chave. Há muito tempo que não sei o que é lucidez. Um sujeito poético diz que não sabe o que é lucidez, que não sai de casa se não tiver chapado. Terá alguma capacidade de distinguir entre realidade e as suas fantasias? Por isso o presente está ausente. Não temos acesso direto ao real. Só há mediação feita por um sujeito pouco confiável. Por isso, não dá para saber. Revelará isto apenas um estado do sujeito poético ou será, na verdade, um novo mal de século do século XXI? Pensemos no seguinte verso. Desde 2006 que não sei jogar xadrez. Em 2006 o poeta tinha 1 ano. Terá sabido jogar xadrez com 1 ano? Não estará ele, na verdade, a falar não sobre si, mas sobre todos nós que deixamos de saber jogar xadrez a partir de 2006, que é uma data, pensem, é um início do século, a consolidação da sociedade globalizada, como a conhecemos, o, ou seja, 2 anos antes da crise, como todos sabem. Com a sociedade digital, a comunicação cessa, como já dissemos. Isto não é, portanto, um fenómeno individual, é um fenómeno transversal às consciências, mas que remete cada um à sua interioridade. Será o relato do assalto à loja do paquistanês, na verdade, apenas um fruto de uma imaginação que perdeu a lucidez? Será apenas uma fantasia do sujeito poético que o sujeito poético pensa que poderia ter acontecido? Não interessa, porque o real já não existe. Tudo o que existe é a interioridade. E nessa interioridade é como se tivesse acontecido enquanto fantasma, não enquanto presença, diga-se. Até porque, como o sujeito poético diz, nunca bebeu linho, nunca transgrediu, mas quer, não sabe como. Por isso entretém-se a dar forma a fantasias violentas. O sujeito poético joga Super Mario, que é um jogo que se joga, pode jogar, solitariamente. Ao contrário de xadrez, que pressupõe sempre um adversário, uma pessoa com quem nos possamos relacionar. Portanto, vamos do xadrez, jogo de dois, comunicante, a Super Mario e ao MP3. Coisas que se fazem individualmente. Daí em todos, quase todos os versos, Visigodo falar sempre na primeira pessoa, porque não consegue fugir ao eu, um eu como complexo de personagem principal. Quando joga Super Mario, nunca joga com o Luigi, joga sempre com o Super Mario. E por causa disso, nem consegue ter uma relação já direta com esse eu. Hoje acordei e decidi, ou seja, não é intuitivo, vou falar português. Um eu que já não pode ser confiável, pois já não sabe diferenciar entre o real e o imaginado, entre o jogo e o real, entre a transgressão e a violência, entre o eu e o outro. Espero que tenham gostado, meus caros, deste poema que faz de Visigode talvez um novo TSL e temos de aguardar as, o desenrolar dos acontecimentos. Eu diria que este já é uma wasteland para o século XXI, mas vamos ver se Visigodo nos trará um Four Quartet. E acho que acabámos bem a abjeção com uma nota. Lembrem-se,
A abjeção, infelizmente, como a literatura o testemunha, estará sempre presente nas vossas vidas. Uma fértil continuação de estudos.